para a obra missionária. E aí, conversando, surgiu a ideia, eu pedi a Eliane para fazer uma artes e ele terminou transformando a reunião nesse fórum, nesse simpósio, e a gente achou interessante. Na verdade, não vamos trazer nada novo aqui, tá certo? Vamos apenas discutir coisas básicas, simples, que farão toda a diferença. O momento que nós vivemos é um momento ímpar, né? Um momento que nunca antes havíamos vivido, e tem, na verdade, nos levado a reinventar, né? Até alguns meses atrás, tinham líderes que criticavam o uso dos smartphones, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, né? E outras mídias digitais eram criticadas também, a própria internet, né? E isso, a chegada desta pandemia, a necessidade dessa quarentena, levou exatamente as pessoas a fazer uma avaliação ou reavaliação do uso dessas tecnologias e dessas mídias digitais. Eu sempre tive o pensamento de que as mídias digitais eram exatamente extremamente importantes para a evangelização. Mas não fazia como devia, porque não tínhamos a cultura disso. E muito embora a nossa igreja já faz um trabalho de evangelização através das mídias digitais já há um bom tempo, né? Através da nossa TV ADC, mas eu, particularmente, nunca havia feito assim uma live ao vivo, nem do Facebook, nem do Instagram. Alguém tinha feito comigo, mas eu, particularmente, não. No Instagram, por exemplo, eu tinha um bom tempo, mas não sabia nem usar. E fui forçado, por circunstâncias, a utilizar esses meios como formas de evangelizar. Aliás, não só de evangelizar, mas eu disse recentemente que eu estava dirigindo a igreja, a parte de gestão, acho que 90% através do celular, né? Eu tenho evitado o contato físico, por incrível que pareça, apesar de não aparentar, mas estou no grupo de risco, né? E tenho tido todo um cuidado para não estar junto com pessoas, né? Tenho ido à igreja raramente, só algumas necessidades. Os nossos cultos eu estou fazendo da minha casa, né? Os cultos online, eu realizo 2. Nossa igreja faz 7 cultos, todo dia da semana um culto. A sexta e o domingo eu faço da minha casa. Os outros dias são realizados pelos setores da nossa igreja, os setores que estão onde estão as nossas congregações e os departamentos da igreja. E o único culto que estou fazendo do templo é o culto de celebração da Santa Ceia do Senhor. Este é online também, porque eu acredito que Caicó seja a cidade do Rio Grande do Norte mais fechada, né? Nós somos impedidos, há um decreto onde os templos podem ter reuniões com, no máximo, 20 pessoas, mas em Caicó nós somos impedidos por um decreto municipal, né? Apenas a única atividade que pode ser feita na igreja é exatamente os cultos online. Então, até a nossa Santa Ceia tem sido online. Então, assim, neste tempo, nós tivemos que nos reinventarmos, né? Então, tudo está sendo reinventado, estamos criando novas ideias, novas estratégias, e a obra não tem parado, né? Então, como eu disse
no início, vou repetir, a Eliane já fez menção disso, o que motivou esse momento é exatamente a realização da terceira semana missionária, que começa amanhã. Nossa terceira semana missionária se inicia amanhã e nós fazemos todo um trabalho. Na verdade, vamos fazer 2 semanas missionárias seguidas até o culto de missões e fomos forçados a ter momentos como esse para exatamente descobrir, ou não somente através da minha pessoa, não, mas de todos vocês, teremos a participação de todos aqueles que quiserem, nos oferecendo ideias, sugestões a respeito de como desenvolver a obra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês de um texto na Palavra de Deus, Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O pregar o evangelho de Jesus é mais que uma obrigação. Na verdade, é um privilégio. A missão de anunciar o evangelho de Jesus Cristo é, sem dúvida, um privilégio. Eu quero louvar a Deus pela vida dos amados irmãos, né, que estão aqui conosco. O pastor Luciano Costa, que é na área das missões, das pessoas que eu conheço, é um dos melhores textos, né, que temos, são os textos escritos pelo pastor Luciano. As críticas que ele vem fazendo são, na verdade, de muita edificação e bem interessante. Nós vamos ouvi-lo aqui também, claro. Então, poderíamos falar tanta coisa, né? Tínhamos tanta coisa para falar, mas vamos apenas introduzir aqui alguma coisa. O pastor Luciano, o pastor Eliane, já mencionou sobre a nossa igreja. Nós, quando chegamos em Caicó, Deus tratou conosco de uma maneira muito forte sobre a questão das missões, da evangelização, e assumimos a igreja aqui num momento muito crítico, né? Inclusive o pastor Luciano e o pastor Milton, que estão presentes aqui, eles, na época, estavam aqui no campo de Caicó, o pastor Luciano, na época, pastoreando Timbaúba, o missionário Milton Boicelado, está até hoje. Está também conosco a nossa secretária executiva de missões, a irmã Aniele, na época também servindo a Jesus já aqui em Caicó. O presbítero Renato também está conosco, na época já era auxiliar de trabalho aqui da nossa igreja. Então, assim, eles sabem exatamente o que eu me refiro, né? Estávamos passando um momento difícil, enfrentando uma crise financeira muito grande na gestão da nossa igreja, e foi, naquela época, um momento muito difícil para mim, como pastor, como gestor. E quando eu comecei a conversar com Deus, para que Ele me orientasse como fazer, como proceder, como é que eu devia fazer para administrar a igreja sem a mínima condição financeira. Na época, a igreja assumiu um compromisso com o pastor, ex-pastor desta igreja, e era um valor muito alto. E durante os primeiros 6 meses, a igreja não teve condição de pagar o meu salário. Eu tive que abrir mão disso durante os primeiros 6 meses, porque nós não tínhamos condição financeira para isso. Então, foi exatamente nesse período que Deus nos tratou sobre desenvolver projetos missionários. E Deus falou comigo de uma maneira muito forte em Atos 1:8, e foi aí que nós entendemos exatamente o que Deus estava tratando conosco. E procuramos aplicar, né, Atos 1:8, e desenvolvemos o projeto MUC, Missões Urbanas em Caicó. Na verdade, nós vamos até mudar
o termo, em vez de chamar de projeto, na verdade, hoje é um programa da igreja, onde abrimos bases de apoio em diferentes bairros da nossa cidade. O missionário Eliano disse, em todos os bairros nós não conseguimos alcançar todos os bairros, mas a maioria deles, na verdade, tem bairros que temos mais de uma, né? E outros projetos e programas foram surgindo, o que nós chamamos de a nossa Jerusalém. Nós temos o grupo chamado Geração Marcos 1615, que é coordenado pelo diácono Everson, que desenvolve um projeto extraordinário na área urbana da nossa cidade, e outros projetos foram desenvolvidos nas escolas. Nós temos a irmã Lília, ela desenvolve um trabalho na universidade de uma relevância tremenda para os alunos, e outros trabalhos foram criados e desenvolvidos. A nossa UMADEC, né, a União de Mocidade da nossa igreja, vem desenvolvendo atividades evangelísticas muito eficazes. Enfim, e aí veio exatamente o trabalho, o PIS, que nós chamamos de a nossa Judéia, né? Foi quando Deus tratou conosco e mapeamos toda a nossa região, toda a área rural, das 11 cidades da nossa igreja, do nosso campo, mapeamos, e hoje nós temos 19 campos missionários rurais. Desses, já temos famílias em 15. Depois, criamos o projeto transcultural, que o Eliano já mencionou. Uruguai, este país também é minha casa. Hoje temos 2 famílias missionárias, uma 100% sustentada pela nossa igreja, o nosso campo aqui, e uma outra numa parceria com Currais Novos e Parelhas. Depois veio o projeto Cuba. Hoje nós temos 6 famílias mantidas em Cuba, famílias nativas, 5 famílias dessas mantidas pela nossa igreja, pelo nosso campo, e uma família já mantida pela nossa igreja no Uruguai. E aí, a nossa Samaria, que é exatamente as nossas escolas e cursos de missões. Temos a nossa escola missionária, a EMITS, é uma escola que tem já formado mais de 200 alunos. Nós temos uma edição em janeiro e outra em julho. No mês de janeiro, na verdade, são 2 edições. Temos uma edição para adolescentes também. Esta escola, a EMITS, ela é coordenada pelo pastor Luciano Costa, que está aí conosco. E temos também o CCM, o curso de capacitação missionária, que é coordenado pelo pastor JB e a sua esposa, a missionária Irani, e outras atividades, projetos e programas que são desenvolvidos pela nossa igreja. Então, chega a quarentena e nós tivemos que nos reinventarmos. E aí é exatamente isso que nós vamos discutir aqui com mais afinco. Na verdade, nós vamos ouvir cada um de vocês, né? Vamos ouvir cada um de vocês trazendo alguma coisa, alguma sugestão, alguma orientação, enfim. Então, os senhores podem dizer, mas pastor, como é que hoje, já que a igreja não está havendo cultos, não está havendo reuniões, como é que a igreja está fazendo para arrecadar o sustento desses missionários, né? Realmente foi algo que nos deixou apreensivos, né? E aí, o que eu vou dizer aqui, eu já disse outras vezes, repetidas vezes. Logo no início da quarentena, eu estava muito aflito e recebi uma mensagem de um obreiro da nossa igreja, o nosso irmão Thomson. Ele disse, pastor, como é que eu faço para devolver o dízimo? E aí nós orientamos ele como fazer, né? Pois nós criamos, aí está exatamente a necessidade de termos novas ideias. Nós já tínhamos uma conta bancária, mas quase que não usávamos. E aí passamos as orientações
para o irmão Thomas, devia depositar ou entregar nas congregações. Nós criamos vários meios. Hoje nós temos várias formas. Nós temos as congregações que estão recebendo, temos pessoas pontuais que fazem essa coleta, colocamos na igreja um gasofilácio externo, não é? Para que os irmãos pudessem ir lá e colocar o dízimo, a oferta, enfim. Então, criamos diferentes maneiras, criamos casas de apoio na cidade, em todos os bairros da cidade, irmãos voluntários que se voluntariaram a ser uma base de apoio da igreja, ali receber as contribuições dos irmãos, enfim. Mas criamos a Semana Missionária, onde passamos toda a semana, no caso, as 2 primeiras semanas do mês, falando de missões, incentivando, ouvindo pastores, missionários, secretários de missões, pessoas envolvidas em missões, mostrando a importância da obra missionária, e aí nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, né? Então, fizemos isso no mês de abril e mês de maio, e, graças a Deus, está funcionando, né? Mas, então, surgiram outras formas de nós desenvolvermos uma evangelização nessa quarentena. Por exemplo, fizemos a distribuição de cestas básicas para pessoas não evangélicas. E aí, para não apenas entregar a cesta àquela pessoa, o que é que nós fizemos? Criamos um folder com uma palavra pastoral. Na verdade, essa palavra é uma mensagem, né? Uma mensagem evangelística para aquela pessoa, até com algumas orientações, no caso, se ela quiser entregar a vida a Jesus ou coisa do tipo. E preparamos um livro, o Evangelho de Marcos. Então, o irmão vai visitar aquela família, entregar a cesta básica, é claro, com todos os cuidados e as orientações que foram fornecidas, né? De higiene, etc. E aquela pessoa recebe a cesta básica, o Evangelho de Marcos, o folder, e ali os irmãos fazem uma oração por aquela família e também, oportunamente, traz uma palavra evangelística para aquela família. E assim, famílias, nós já evangelizamos 120 famílias inteiras com a entrega da cesta básica. 50 famílias foram evangelizadas no mês de abril e 70 famílias foram evangelizadas no mês de maio. E o meu desejo é, no mês de junho, evangelizar 100 famílias através de cestas básicas. Na verdade, a cesta básica, você, independente de qualquer coisa, está ajudando as pessoas. O DEMAD, o Departamento de Missões da nossa igreja, fez um trabalho social também com máscara. Você vê, gente, máscara é barato, você consegue comprar. Tem um irmão aqui em Caicó que tem uma fábrica e ele vende a 50 centavos a máscara. Eu acredito que lá em Serra Negra, o pastor Josair está aí, inclusive ele até me doou umas máscaras, talvez consiga comprar até a menos. E aí você consegue fazer aí um kitzinho de 5 máscaras, coloca num plástico, coloca aí uma palavra pastoral, entendeu? E você consegue, você vai lá visitar uma família, não, olha, nós viemos aqui trazer aqui essas máscaras para vocês, e ali, se a pessoa não aceitar, você pode fazer uma oração por ela, trazer uma palavra. Se não, só em você entregar as máscaras e se identificar como cristão, como crente em Jesus, você já está fazendo um trabalho extraordinário. Uma pessoa com R$ 2,50. Se você comprar aí 50 máscaras, tá certo? 100 máscaras, por exemplo. 100 máscaras dá o que aí? Dá R$50. R$50 você consegue evangelizar aí 10 famílias carentes da sua cidade, do seu distrito, do seu bairro. E
você pode conseguir isso entre os próprios irmãos, amigos, pessoas, parceiros. Todos nós temos parceiros, temos alguém que nos ajuda. Então, assim, existem muitas maneiras de você evangelizar. Então, o DEMAD fez esse trabalho aqui o mês passado. Outro trabalho que nós estamos fazendo, inclusive, entre o missionário Eliano fez menção já dos grupos menos evangelizados do nosso país, né? Entre eles está os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. E nós estamos desenvolvendo um trabalho, a nossa mocidade, com o grupo o menos evangelizados, os mais pobres dos pobres, que entre eles estão os moradores de rua. A nossa juventude está fazendo um trabalho extraordinário. Estamos conseguindo, com os próprios irmãos, entendeu? Ajuda, e estamos levando a janta para esse pessoal. Um dia da semana, eles vão lá, levam o jantar para eles e aproveitam esse momento. Aí leva máscara, lençóis e outras doações que os irmãos fazem, entendeu? E lá aproveita e prega o evangelho para esse pessoal que estão à margem da sociedade, entendeu? Então, existem muitas outras estratégias que você pode fazer, entendeu? Muitas outras estratégias que você pode usar, entendeu? Métodos que você pode se utilizar para alcançar as pessoas nesse momento de isolamento e distanciamento social, né? São duas coisas, mas que estamos vivendo as duas coisas. Então, o missionário Eliano foi muito feliz no início, quando ele disse que já estávamos vivendo isso. Claro que alguns grupos, né, vivíamos distanciados e até isolados de nós, da igreja, né? E interessante, o isolamento e o distanciamento social nos proporciona a aproximação desses grupos que antes estávamos isolados e distanciados deles. Então, por incrível que pareça, essa quarentena nos proporciona esta aproximação através das mídias digitais. E aí você pode fazer isso através do próprio, se você tem pessoas que têm dificuldade de utilizar o Facebook, Instagram, WhatsApp, então você faz uma carta e manda pelo correio para essa pessoa. Pode até ser seu vizinho, se você não quiser entregar, você faz a carta, manda para o correio vai lá entregar, e com certeza esta mensagem fará toda a diferença na vida dessas pessoas. Então, gente, isso aqui, é claro, é apenas estamos uma introdução daquilo que pode ser feito. Agora, o que de fato precisamos é fazer alguma coisa. O que não podemos é ficar parado. Não, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Precisamos fazer alguma coisa. Tá certo? Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos encontrar uma saída, encontrar uma solução para este momento. O que você não pode fazer é ficar parado. Bom, então essa foi a minha palavra introdutória, e nós iremos aí, acho que temos aí quantos minutos para encerrar esse momento, Eliano? Cadê o missionário Eliano? Pastor, a gente tem aí 1 minuto, então é melhor a gente já fechar agora e retroceder, voltar. Ok, então os que desejam, então a partir de agora nós vamos ter a participação de vocês. Vocês colocam aí no bate-papo, você pode escrever que quer falar, e aí o missionário Eliano vai liberando o microfone. A ordem é a partir do primeiro agora, então a partir do primeiro você vai colocando aí, pode enumerar, bota o número 1, aí você e vai botando o seu nome, e o missionário Eliano vai liberando, e aí você vai falando, dando a sua opinião, a sua sugestão, a sua ideia, apresentar uma estratégia, um método, entendeu? Para nós atuar.